Vamos fazer agora a análise da luta entre Andrei Arlovski, que vai enfrentar aí o Chase Sherman. Vamos ouvir aqui a análise do Capitão Carisma. Mas antes, aquele protocolozinho de sempre, né? Se inscreve no nosso canal, senta o dedo no like, ativa o sininho para receber as notificações. Se inscreve em tudo quanto é bodega de link que tiver aqui na descrição. E se você quiser receber os palpites dessa luta e de todas as lutas do UFC, seja um membro do nosso canal e ajuda a gente a continuar trazendo esse trabalho aqui para vocês, beleza? Bom, Capitão Carisma, Andrei Arlovski versus Chase Sherman. Andrei Arlovski está vindo de derrota para Tom Espinal, ele que já é um velho de guarda aí do UFC, estreou desde, você sabe Deus quando aí, acho que nem tinha número ainda. Desde 2014, Capitão, o Andrei Arlovski estreou no UFC. Nas suas últimas 3 lutas, ele venceu o... Peraí, não. Não, sim. Ele reestreou no UFC em 2014, mas ele estreou em 2000. Meu Deus! Tinha mais 90 lutas pra baixo. 18 de novembro de 2000 foi a estreia do Andrei Arlovski no UFC. Meu Deus, Capitão. Faz tempo. Muito tempo. Faz muito tempo. É um cara... Dizer que ele é velho de guerra aí é quase uma sacanagem, mas... É um idoso de guerra, né? Bom, nas suas últimas 3 lutas, enfrentou aí o Felipe Lins e venceu por decisão unânime. E enfrentou também o Tanner Boser em novembro do ano passado e venceu também por decisão unânime. E na sua última luta em fevereiro deste ano, acho que menos de 2 meses aí, ele perdeu para o Tom Aspinall, sendo finalizado ainda no segundo round. Capitão Carisma, 30 vitórias, 20 derrotas, 17 nocautes aplicados, 11 tomados. Capitão Andrei Arlovski aí, e acho que nós já fizemos várias análises dele aí, mas o que você traz para nós? E quem é esse Andrei Arlovski aí de abril de 2021 que vai enfrentar o Chase Sherman, Capitão? E pegando a luta de cima da hora ainda. Pois é, cara, é curioso você pensar porque um cara como o Andrei Arlovski, pra começar, ele não só tá no evento, mas ele tá no MMA em si há muito tempo, e ele já lutou em várias organizações, ele já passou por várias fases na carreira dele. Então, uma coisa engraçada a se constar é que em 2010 a galera tava implorando pela aposentadoria do Andrei Arlovski. Implorando, tipo assim, bicho... Você não para de ser nocauteado. Aposente-se, por favor, em 2010. E aí ele conseguiu uma sequência de vitórias que ele quase chegou a disputar o cinturão do UFC. Ele só não disputou por timing errado, acabou pegando o Stipe Miocic. Aí foi nocauteado, aí teve uma sequência de derrotas, conseguiu algumas vitórias, algumas derrotas, foi alternando. E a grande questão a respeito do Arlovski é que ele vem se tornando meio que especialista em fazer lutas tediosas, o que, para ser sincero, é uma qualidade. É um mérito que a gente tem que dar para ele, porque é um cara que praticamente não conseguia parar de ser nocauteado, e ele foi nocauteado uma vez nas últimas 10 lutas que ele fez, sabe? Que foi pelo Jairzinho Rozenstruik, que eu não acho que seja realmente demérito, eu acho que o Arlovski pegou um monstro e acabou perdendo. Da mesma forma, eu acho que essa última derrota dele pro Tom Aspinall foi para um dos principais prospectos da categoria, meu garoto Tom Aspinall, inclusive, vale constar, que foi uma luta que o Aspinall levou a melhor na trocação, pareceu arrefecer um pouco, tomou um tempo para recuperar as energias, botou para baixo e foi direto para finalização. Foi uma coisa meio incrível. Inclusive, se você vê os números dessa luta, o Aspinall teve 8 segundos de controle por cima e ele conseguiu a finalização. Foi uma coisa meio incrível mesmo. Também foi incrível que o Arlovski aguentou algumas pancadas sem ceder. E assim, a questão muito a respeito do Arlovski é que, por exemplo, essa luta contra o Felipe Lins, o Arlovski ele sempre foi conhecido como um cara que só tinha a mão direita funcionando, só tinha a mão direita para colocar o tempo todo, direto, upper, e quando ele começou a tentar usar muito a mão esquerda, ele começou a tomar muita pancada, e aí subitamente ele lutou contra o Felipe Lins praticamente o tempo todo como canhoto, sabe? E ele mesmo falou depois da luta, eu acho que eu vou aposentar quando eu sentir que eu tô parando de evoluir. Então é muito doido, porque obviamente ele já não tem a mesma pujança física, já não tem a mesma força, o poder de nocaute,
Até que poder de nocaute ele tem, mas a questão é a velocidade das mãos e o tempo de reação para ele colocar esse poder no adversário. Então ele está se desenvolvendo em outras áreas, ele está se tornando um pouco mais técnico, um pouco mais cauteloso, e isso vem funcionando. Nem sempre ele sai com a vitória, mas, por exemplo, a luta dele contra o Augusto Sakai, muito possivelmente ele poderia ter saído com a vitória. E o Sakai, hoje em dia, é um cara respeitado dentro do UFC, que fez uma luta duríssima com o Alistair Overeem na última. Então o Arlovski, ele tá usando muitos chutes baixos, muitos pisões no joelho, mantendo muita distância, clinchando quando ele sente que as coisas não estão indo bem pro lado dele, e tudo isso tá sendo funcional. Não tá rendendo as lutas mais empolgantes, mas ele tá ficando relativamente seguro, não tá tomando tantos danos quando luta e tá conseguindo vitórias mesmo com mais de 40 anos e com 1 zilhão de lutas dentro do UFC. Bom, capitão, do outro lado a gente tem aí o Chase Sherman. Vou puxar aqui os dados dele. Ele que estreou no UFC, capitão, em agosto de 2016. Acabou não atuando muito bem nessa época, né? Acho que de 7 lutas, ele perdeu 5, o capitão acabou saindo do UFC, fez 3 lutas lá fora e acabou retornando aí ao octógono do UFC em maio de 2020, enfrentando o Ike Villanueva e vencendo por nocaute técnico no segundo round. Só para ressaltar, capitão, nas 3 lutas que ele fez fora do UFC de 2018 e 2019, ele venceu os 3 adversários no primeiro round por nocaute técnico, apenas nos 4 minutos do primeiro round, 3 minutos do primeiro round, e na sua penúltima luta ele venceu o seu adversário em menos de 1 minuto do primeiro round. O que aconteceu, capitão, com o Chase Sherman? Ele realmente evoluiu, o capitão Carisma, você deu para sentir isso na sua última luta, e o que ele vai estar trazendo de ferramentas para enfrentar aí o Andrei Arlovski? Cara, eu vou ser sincero com vocês, eu gosto do Chase Sherman, tipo assim, ele é muito um peso pesado, mas ao mesmo tempo ele traz umas armas que eu gosto de ver. Por exemplo, ele tem um clinch muito legal. Isso é uma coisa muito diferente, é uma coisa que você não vê com tanta frequência dentro da categoria dos pesos pesados, mas ele trabalha muito bem joelhadas e cotoveladas em combinação, e assim, eu não sei explicar, até no MMA em geral isso é raro, mas você ver isso acontecendo numa categoria como peso pesado, é quase impossível. Então essa última luta que ele fez com o Villanueva, bicho, ele passou o caminhão no Villanueva, e ele é um cara assim, é até engraçado, porque você vê que a diferença de fundamentos, ele não tem fundamentos técnicos tão bons, ele não tem uma defesa tão boa, ele não coloca os golpes da melhor forma possível. Mas é impressionante como que ele varia os alvos, como que ele varia os ataques. Então ele tá o tempo todo tipo chuta baixo, trabalha golpes no corpo, trabalha golpes na cabeça, cotoveladas, joelhadas. Então ele tá variando isso o tempo todo e ele faz isso muitíssimo bem, sabe? Ele teve essas derrotas aí dentro do UFC, uma derrota por nocaute para Augusto Sakai, por decisão para o Justin Willis e por nocaute para o Shamil Abdurakhimov. Eu acredito que o Chase Sherman tem evoluído, apesar que eu não sei se ele venceria essas lutas, mesmo se ele tivesse, mesmo com uma grande evolução, porque são realmente caras difíceis de lidar, caras que batem pesado, que tem bom boxe, tem bom wrestling também. Então assim, eu acho que essa volta para o UFC, eu acho que ele tá ele vai se dar um pouco melhor, mas a questão é que ele tava pegando um cara bem mais tranquilo, que era o Parker Porter, que é um cara assim, bate pesado, mas é legitimamente unidimensional. Tudo que ele tem é uma mão bastante pesada, e eu acho que, de um ponto de vista técnico, o Chase Sherman tinha tudo para fazer um número em cima dele, sabe? Agora ele vai estar pegando um cara que tem profundidade técnica na trocação dele, um cara que tem um senso estratégico muito grande. É praticamente o oposto do adversário. Então, mesmo que seja o Arlovski pegando essa luta de última hora, o Chase Sherman está enfrentando um oponente completamente diferente. Ele vai ter uma vantagem de já estar se preparando para essa luta, mas só que subitamente ele está enfrentando um cara com uma profundidade técnica muito maior, com um nível de experiência muito maior, completamente diferente do que ele estava enfrentando. Então eu acho que a gente também tem que dar respeito pro cara que já estava se preparando por aceitar uma luta dessas de última hora, porque subitamente o nível mudou muito.
E nós vamos querer saber quanto que é esse nível, capitão. Se você está gostando aqui da nossa análise, senta logo o dedo nesse like, porque não sentou ainda. E se você não está gostando, senta o dedo no like também, nós exigimos isso. E comenta aqui embaixo quem vocês acham que vai vencer, Andrei Arlovski ou Chase Sherman. Capitão Carisma, vou trazer os dados aqui dos dois atletas. Bom, o Andrei Arlovski tem 1,91 contra 1,93 do Sherman. Ambos da mesma categoria. A envergadura bem próxima ali, apenas 2 centímetros a mais para o Chase, capitão. Ambos destro. Como é que você enxerga aí o casamento de estilo entre dois atletas? Andrei Arlovski tem seus 42 anos contra 31 aí do Chase Sherman, capitão. Bom, apesar do Arlovski ter aí os seus 42 anos, como bem disse meu querido Yuri Campos, que está bem animado com os 42 anos, ele está lutando num nível muito bom. Tipo, ele não acho que ele vai voltar a ser o top 10, não acho que ele vai voltar a ser top 5, mas até o momento eu não vi nada nele que me faça pensar, esse cara precisa se aposentar agora. Ele tá lutando num nível decente, ele tá perdendo para caras que venceriam a maior parte dessa categoria. Perdeu para Jairzinho Rosenstruck, perdeu para Tom Aspinall. Antes disso, para quem que ele tava perdendo? Ele estava perdendo para Júnior Albini numa luta que... Augusto Sakai numa luta que foi extremamente contestável. Ele estava perdendo para Taito Iwasa, outra luta extremamente contestável. Então, assim, a gente não pode ficar querendo aposentar o cara só por uma questão de idade. Ele tá ainda lutando num nível muito bacana. E o Chase Sherman tentando chegar, roubar o lugar dele. É engraçado porque o Chase Sherman não é nenhum garoto, ele tem 31 anos de idade. Mas ele é 11 anos mais novo do que o Arlovski, sabe? É uma diferença bem grande se você para pra pensar. E ele é um cara que tá em processo de evolução, mas eu acho que em questão de estilo, o jogo deles casa muito bem um com o outro, porque o Chase Sherman vai encontrar um cara que quer ceder espaço e quer entrar no clinch, enquanto o Arlovski vai encontrar um cara que é uma máquina de pressão e volume, que vai se dispor a seguir ele pelo octógono. Eu acho que vai muito de como que o Chase Sherman vai conseguir punir a movimentação do Arlovski e colocar ele no clinch algumas vezes. Eu acho que o Chase Sherman pode ter até uma pequena vantagem em questão de wrestling e grappling, não que o Arlovski seja ruim no quesito, mas a impressão que dá é que quando quedam ele nunca estava esperando, sabe? Ele tava assim, quê? Eu tinha esquecido que quedas eram válidas, porque a maior parte das lutas dele é contra trocadores, então talvez pode ser uma coisa pro Chase Sherman colocar em efeito aí, mas outra coisa que eu queria constar é porque na luta do Andrei Arlovski contra o Tanner Boser, o Boser acertou 46 chutes baixos de 52 tentados. Então, se o Chase Sherman não fizer uso dessa arma, ele tá sendo só idiota, sabe? Ele tá sendo um completo bobão, porque é uma arma boa para ele, é uma arma que vai funcionar pro que ele quer fazer, que é fazer o Arlovski se movimentar menos, criar uma trocação um pouco mais franca, colocar ele no clinch, poder encurtar a distância com mais facilidade. Então, chutes baixos, prioridade nessa luta, o tempo todo, chutes baixos. E pro Arlovski, eu acho que vai ser uma questão muito de timing, muito de pegar o Chase Sherman querendo encurtar a distância, ou querendo chutar, ou querendo bater no corpo dele. Para fazer todas essas coisas, ele vai ou estar desequilibrado, ou abaixar a guarda demais, e o Arlovski tem que aproveitar esses momentos. Como eu falei, em uma questão de profundidade técnica, eu acho que o Arlovski seja superior, eu acho que ele tem ele já enfrentou caras muito melhores, ele já se deu bem contra oponentes muito melhores. Agora, a questão também é que muitas dessas lutas o Arlovski estava vencendo, fazendo o mínimo do mínimo, e talvez ele realmente esteja chegando num momento que a pressão pura de um cara desses pode ser eficiente contra ele. Não tenho como confirmar isso, essa é só uma possibilidade, mas ele tá pegando um cara que vai realmente testar para ver se a idade não está pesando. É um cara que vai colocar pressão, é um cara que vai colocar volume. E como eu falei, pro Chase Sherman, essa meio que é a oportunidade da vida dele. Ele tava enfrentando um cara completamente sem nome, subitamente tá enfrentando um ex-campeão do UFC e um cara que, apesar de ninguém achar que ele vai ser campeão de novo, é muito bem respeitado
respeitado pelo que ele vem fazendo na idade que ele tá. Ele vem vencendo caras decentes e só perdeu para caras extremamente bons e, às vezes, ainda assim, dando lutas bem competitivas. Então, eu espero muita coisa dessa luta, para falar a verdade, mas existe a possibilidade grande dela se tornar uma apresentação típica do Andrei Arlovski e essas geralmente não são as melhores lutas de se assistir. É verdade. Bom, tá aqui a análise do Capitão. Se você concorda com ele, deixe seu comentário se você discorda também. Lembrando, se você quiser o palpite dessa luta e de todas as lutas do UFC, seja um membro aqui do nosso canal, ajude a gente a continuar trazendo esse trabalho. Apenas R$ 12,90 por mês e você recebe todos os palpites e participa do seleto grupo de recrutas do Capitão Carisma no WhatsApp, certo? Link na descrição, o primeiro link aqui da nossa descrição. A gente se vê na próxima análise.